Bom dia, senhoras e senhores. Às 10 horas e 15 minutos do dia 9 de outubro de 2015, na qualidade de presidente da Comissão Especial da Baía de Guanabara, dou por aberto os trabalhos da 4ª audiência pública, que tem por objetivo acompanhar os impactos das infraestruturas portuárias e de dragagens na Baía de Guanabara. Inicialmente, agradecer especialmente aos nossos convidados que vieram participar dessa audiência pública, destacando a presença do senhor Guilherme Carvalho de Souza, diretor de Gestão Portuária de Docas, do senhor Alexandre Leal, gerente de Relações do Porto Cidade de Docas, do senhor Otto Sobral, representante da Colônia de Pescadores E7 e da Federação das Associações de Pescadores Artesanais, unidades de pesca representadas no interior da Baía de Guanabara, FAPESCA, da senhora Carmen Lucarini, superintendente da Relação Porto Cidade, Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, do senhor José Alexandre Maximiliano Mota, subcoordenador do CAU do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, do senhor Maurício Couto, presidente da Comissão Estadual de Controle Ambiental, do vice-almirante Lima Filho, diretor de Portos e Costa e representante do comandante da Marinha do Brasil, do capitão de fragata Paulo Matos, representante da Diretoria de Hidrografia e Navegação, do capitão de mar e guerra Cursino, capitão dos portos do Rio de Janeiro, e do presidente da colônia Z7 de Itaipu e Maricá, senhor Aurivaldo José de Almeida. Agradeço a presença de todos que se dispuseram a vir aqui. Apresentar um pouco os trabalhos dessa comissão e o objetivo dessa audiência pública, porque que estão todos aqui convidados e a presença é tão importante. A gente, durante esse ano, viu a Baía de Guanabara voltar a ocupar grande espaço nos meios de comunicação e nos debates realizados pela sociedade. E, infelizmente, a ocupação desses debates tem se dado, na maioria das vezes, sob uma perspectiva negativa, que reflete a condição de poluição e contaminação, degradação ambiental por que passa essa baía. Mas a Baía de Guanabara, muito mais do que um local que vai receber Jogos Olímpicos, a Baía de Guanabara é uma baía que está no meio de uma região metropolitana onde vivem 11 milhões de habitantes. É um espaço de pesca, é um espaço de transporte, é um espaço de lazer, ou seja, é parte fundamental da nossa vida na região metropolitana. E a gente tem assistido, nos últimos anos, a diferentes programas, projetos, promessas de despoluição da Baía de Guanabara. E, infelizmente, por mais que alguns avanços tenham sido obtidos em algumas áreas, a gente tem visto que a condição da Baía continua sendo uma condição muito ruim. A gente vive uma situação onde bilhões estão sendo investidos na despoluição, mas, ao mesmo tempo, a situação não consegue interromper um ciclo onde a degradação ainda é maior do que a capacidade desse meio ambiente, dessa biota se recuperar. A gente sabe hoje que a Baía de Guanabara se transformou num espaço central, por exemplo, para a indústria do petróleo. A gente sabe que a Baía de Guanabara tem dentro de si uma importante infraestrutura portuária. E a gente sabe que a presença dessas infraestruturas também tem um impacto nessa Baía de Guanabara. A gente está aqui hoje com a presença de alguns pescadores artesanais que, por exemplo, também refletem como esses usos da Baía de Guanabara estão dificultando, em alguns casos, até impedindo a pesca, uma vez que o seu espelho d'água, cada vez mais, tem menos áreas disponíveis para pesca. O que a gente quer hoje trazer aqui para o debate é uma avaliação desses diferentes usos, nesse caso, em especial, das infraestruturas portuárias e das ações de dragagem que se desenvolvem na Baía, de que é urgente a realização do zoneamento econômico e ecológico da Baía de Guanabara para que a gente possa ter um mapeamento e um planejamento desses diferentes tipos de uso. Os pescadores que são
também dos nossos convidados prepararam uma apresentação. Quando estiver tendo a apresentação aqui do senhor Otto Sobral, se alguém quiser, né, falar primeiro, nos avisa que a gente inverte aqui a ordem de prioridade. Obrigado. Toneladas de material contaminado estão sendo despejados na costa do Rio de Janeiro. Navios fazem despejos seguidos de substratos e sedimentos retirados diariamente do Porto do Rio. Produtos químicos, material tóxico, orgânico, excesso de poluentes sendo despejados diariamente onde antes havia vida marinha. O alcance desses sedimentos é de distância de diversos quilômetros, dependendo das correntes marítimas, se intensificando de forma substancial nos momentos de ressaca e grandes temporais, tendo como resultado a contaminação e a desertificação de sua área de entorno, podendo atingir vários quilômetros. Eu fui obrigado a largar meu cabo, porque o lameiro jogou lama em cima da gente. Eu acho que o pessoal já conhece, sabe que a gente é trabalhador. Eu ainda fui falar com o cara já me maltratou. Então, eu queria fazer uma pergunta. Olha para cá. Se tem condições de poder resolver isso dos lameiros ficar jogando lama aqui na nossa área. Agora, é de noite e de dia. Dia e noite. Dia e de noite. Então, a gente não consegue mais pescar. Nós já procuramos todos os departamentos envolvidos nessa situação do descarte, mas ainda amigavelmente isso não foi possível. Pedi um minutinho só para mim ler para o senhor, se o senhor quiser acompanhar aqui também pode ver. O secretário estadual de Meio Ambiente, Carlos Mink, disse que não há indícios de que o lixo encontrado pelos pescadores seja originário das obras do porto. A companhia Docas tem a mesma opinião. Ele fala, a hora que eu tiver com o barco ali, ou eu com qualquer um aqui, pega ele, vamos lá cobrar a rede comigo. Ou com qualquer um aqui que ele vai ver. Manda ele botar a mão lá pra ele puxar pra ver o que ele vai pegar. Se ele vai pegar peixe ou lixo. Tem uma borra grudada na poita lá. Ficar lá na cadeirinha falando é mole, quero ver ele lá pescar. Então era uns pesqueiros maravilhosos pra gente. Hoje em dia você não consegue pescar mais nada, porque você coloca ali no fundo, só vem lodo. Você deixa o chumbo no fundo, só vem lama. Você não consegue mais matar o peixe. Antigamente nós tínhamos muitos pesqueiros ali fora. Tirar lixo de dentro da Bahia para jogar na nossa porta, tá errado. Os barcos largaram uma imundice desgraçada, infelizmente eu não carrego filmadora. Uma imundice desgraçada, a água fica preta, convidar o seu Mink para dar um mergulho lá. Fomos convidados pelo INEA para vir fazer uma vistoria no local das obras que está sendo feita aqui das dragagens no Porto do Rio de Janeiro, no Caju. Eu e o Barbudo já estivemos naquela draga, ali está presente, mas embarcado. Só que ali onde está a draga, está sendo feita a retirada do material do fundo
e levado diretamente para as dragas e sendo jogado nos oceanos. Eu achei que o trabalho deles é uma tecnologia avançada, mas que não convence a realidade do problema que nós estamos vivendo lá em Itaipu. O que nós estamos questionando é o soterramento dos nossos pesqueiros e a quantidade de lixo que é carreado nas redes e causando um grande dano aos pescadores. Aqui. Pessoal, vocês estão vendo uma situação, mas fora o que fica no mar, que eles têm que jogar fora no mar, que senão o barco vinha afundado. Tem condições de trazer. Você não teria condição de trazer sua embarcação flutuando para a terra, né, Tinha condição. Paulo? Teve condição. Isso aí, meu. Até a vida lá. Se alguém for, olha só, o que a gente pode falar? A gente pode falar nada, vocês estão vendo aí, meu prejuízo aí, vou falar mais o quê? Adianta falar alguma coisa? E sempre querem que a gente prove o que está acontecendo, né, Paulo? É mais prova do que isso aqui? Aí. É mais prova do que isso aí, meu prejuízo. Agora, eu espero que alguém faça alguma coisa, né? Se alguém faça alguma coisa por nós aí... Não é só ficar cobrando da gente prova. Aí a prova, aí a prova aí. Aí a prova aí, pessoal. Aí a prova. A prova aí. A prova. Olha a canoa cheia de lixo, olha aí. A rede cheia de lixo. Olha aí, cinza. Esse cinza é o quê? Vem o que nessa rede? Vem lama nessa rede? Vem tabatinga. Vem tabatinga inteira nessa rede? Crime ambiental em Niterói, estado do Rio. Resíduos de dragagem estão sendo despejados numa das áreas mais preservadas da região, a Ilha do Pai. A denúncia vem em forma de desabafo. A gente fica muito triste porque a gente vê a natureza sendo destruída, né? Na praia de Itaipu, em Niterói, região metropolitana do Rio, o que volta na rede é lixo. Os peixes sumiram e a renda de 850 pescadores da região despencou. A pescaria diminuiu cerca de 80% a 90% nesses últimos anos. A causa da mortandade dos peixes, segundo os pescadores, é o despejo irregular de resíduos. Essas imagens aéreas mostram um trabalho de dragagem para ampliação do porto. Vou iniciar com a seguinte colocação. O INEA ele faz o licenciamento das atividades de dragagem e disposição final de material dragado, considerando que as áreas de disposição de material dragado, elas são estudadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, o INPH, a dragagem que poderia produzir mais lixo, se fosse o caso, seria do Canal do Fundão, que realmente é uma enormidade, se encontra de tudo ali. Que existe um parcel soterrado, 2301645 Sul, 4305903 Oeste. Dentro da área que vocês demarcaram como área C. Agora, se o NPH não sabia da existência de um parcel rochoso na área C, quem é que me garante que vai saber da existência de um parcel rochoso nessa dita área D? Certamente, tudo isso que o Otto falou e passou é de grande relevância para a gente, sim. Se é pedrinha, se é aguinha, se é lixo, se não é lixo, é um crime ambiental. É um crime ambiental. Autorizado. Isso é crime. Por que que não é crime? É crime sim. Vocês estão escutando a palavra de um líder comunitário. E a nossa comunidade está sendo prejudicada. Os nossos pescadores estão ficando prejudicados. E quando eles não tiverem como tirar seus sustentos, o INEA vai lá? O INEA vai pagar eles? Quando não tiver mais peixe, quando não tiver mais reduto para a procriação, quem é que vai tirar? Boa noite. Meu nome é Carlos Augusto, eu sou do Conselho Comunitário aqui, não é da região oceânica aqui da Orla da Bahia, né? Qual é a medida compensatória que tem? Não é? Porque tem que ter uma medida compensatória, pô. Não é? Se as pessoas não podem se sustentar. O que está faltando é o seguinte.
os modelos matemáticos usados como base para tudo que está sendo falado aqui, eles são furados. O modelo matemático, de modo geral, não é confiável. Ele deve ser usado, deve ser feito, mas ele não é a verdade. Ele deve ser validado. Pessoal, esse aqui é o resultado da irresponsabilidade com os pescadores e com a praia de Itaipu. É o resultado da irresponsabilidade do poder público que permite uma agressão como essa. Enquanto isso, eu gostaria de passar a palavra, então, para o senhor Guilherme Carvalho de Souza, diretor de Gestão Portuária de Docas. Alô? Primeiramente, bom dia, deputado, obrigado pelo convite. A Docas se faz presente aqui na minha pessoa, Guilherme Carvalho, atual diretor de Gestão Portuária, assumi agora recentemente no dia 21 de setembro. Hoje, em termos de projeto de dragagem, nós temos uma dragagem contratada pela Secretaria de Portos, em fase de licenciamento do Botafora, é a última informação que eu tenho, com previsão de início aí ainda no mês de outubro. A dragagem prevista está em torno de 2.100.000 metros cúbicos, com obra, se eu não me engano, em torno de 4 a 6 meses de execução. A gente tem visto que, de 2009 para os dias atuais, houve uma ampliação de cerca de 300% no número de embarcações circulando aí no porto. Como é que está a previsão? Né? A gente sabe que faz parte dos planos do governo federal, no período recente, a ampliação da infraestrutura portuária, que o Rio de Janeiro tem sempre feito parte desses projetos. Se eu pudesse falar um pouco mais disso. Perfeitamente. De 2007 para cá, principalmente, houve uma crescente demanda de embarcações ao Porto do Rio de Janeiro, principalmente em decorrência da crescente exploração de petróleo, das atividades ligadas às plataformas offshore. Basicamente, nós temos aí 80% de embarcações supply e 20% de embarcações mercantes que adentram a área do porto para realizar movimentação de mercadorias. Tá, então, hoje, o grande volume de embarcações que demandam o porto, eu acredito que aí de 10 a 8 mil embarcações ano, cada embarcação dessa realizando duas manobras, pelo menos, que o offshore tem uma característica muito específica. Na realidade, a embarcação adentra ao porto, demanda a hora de fundeio, sem um destino, a maioria dela, sem um destino ainda definido. Ela fica ali nas áreas de fundeio do porto, e aguardando requisição de serviço ou pela Petrobras ou qualquer outra empresa que realiza essa atividade na área da Baía de Guanabara. A Companhia Docas administra em torno de 12 áreas de fundeio dentro da Bahia. Essas embarcações que ficam estacionadas na Bahia, se há uma regulamentação de quanto tempo cada embarcação dessa pode ficar estacionada ali? Não há. Por quê? Porque não há necessidade. A permanência é remunerada, entra recursos para o Estado, recursos para a União, e não há por que deixar o navio fora, em risco, não. E o navio fundeado, estatisticamente, a poluição é muito reduzida. O índice de poluição que nós temos maiores são fora, não no interior da Baía de Guanabara. Conforme todos sabemos, a poluição na nossa Baía de Guanabara, a maior origem não é no mar, é em terra, e nós sabemos disso. Vamos fazer o seguinte, vamos concluir aqui a fala da representação de Docas, com a senhora Carmen Lucarini, e aí a gente passa a palavra para o Otto, pode ser? Pois é, foi comunicado a gente que uma das condições para nosso licenciamento será a nossa participação num estudo que o INEA está fazendo, um levantamento que o INEA já fez termo de referência, já está dando início,
sobre a fauna da Baía de Guanabara. Bom, eu vou passar a palavra agora para o senhor vice-almirante Lima Filho, diretor de portos, representante do comandante da Marinha aqui. 95% de todo o comércio marítimo brasileiro, ele é por via marítima. Então, se houver qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de gargalo para a atividade marítima, isso vai impactar seriamente a sociedade. Isso é muito importante. Por isso que essas medidas que nós estamos tentando tomar aqui, por sua iniciativa, de tentarmos harmonizar o progresso com preservação do meio ambiente, é fundamental. Inclusive, eu tenho participado de reuniões na Casa Civil, representando o comandante da Marinha, no intuito de incentivar a cabotagem, incentivar o comércio marítimo. Então, nós não podemos estar na contramão das orientações do governo federal. Sim, devemos buscar formas de, sim, permitir o incentivo da atividade comercial marítima, mas sem impactar o meio ambiente. E é isso que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. No tocante às novas áreas de fundeio, eu fui capitão dos portos do Rio de Janeiro de 2007 e 2009, hoje estou aqui acompanhado do atual capitão dos portos e também de um representante do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, e realmente nós temos hoje, no interior da Baía de Guanabara, nós temos 13 áreas de fundeio. Certo, Alexandre? 13 áreas de fundeio. Realmente, eu já sentia essa dificuldade de criar um maior número de áreas de fundeio no interior da Baía de Guanabara. Eu sofri isso quando foi criada aquela área para o GNL, os senhores devem se lembrar, quando nós criamos aquela área 10, preferencialmente para a GNL. Então, realmente, concordo com o senhor, deputado. A nossa Baía de Guanabara, ela já está realmente com uma quantidade de embarcações muito grande. Por isso que, eventualmente, se prioriza aquelas áreas que ficam fora da Baía de Guanabara. Eu acho que elas causam menos impacto. E nós temos que entender que uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem um dos maiores portos do Brasil, quiçá da América Latina, tem que buscar formas de não impedir que esses navios que trazem riqueza para o nosso Estado, que trazem riqueza para a nossa cidade, estejam aqui, digamos assim, sem nenhum tipo de gargalo, mas sim, sem impactar o meio ambiente. Mas eu acho que, prezado deputado, o foco desse debate aqui deve ser a harmonização. Nós não podemos nos agredir mutuamente, não, temos que conversar, sentar à mesa e ver qual é a solução. Houve falhas? Se houve, vamos corrigi-las. Eu acho que essa sua ideia da audiência pública é fundamental, que está permitindo esse diálogo, essa harmonização, essa conversa entre todos os segmentos envolvidos, inclusive com a presença dos nossos estimados e respeitados pescadores, que sempre estão conosco e eu tenho certeza que serão ouvidos, né? Tenho certeza disso. Juntos, nesse momento de crise, buscarmos soluções proativas, soluções que vão contribuir para o bem-estar de todos, sempre de braços dados, brigando por um Brasil melhor e por um Estado do Rio de Janeiro cada vez melhor e sem poluição. É só isso, muito obrigado. Obrigado, senhor Lima Filho. Senhor Maurício Couto, presidente da SECA. Bom dia a todos, bom dia, deputado. Bom dia, doutor Alexandre, Maximiano, os colegas da Companhia Docas, representados aqui pelo doutor Guilherme, os pescadores pelo doutor Otto, pela Marinha, o Almirante Lima Filho, muito prazer estar aqui. Agradecemos o convite em nome da Secretaria do INEA. E existe uma ação específica que é por parte da nossa Diretoria de Gestão de Águas e Territórios, que é para a Baía de Guanabara, já contemplando também essa área de fundeio, que apesar de não estar assim explícita na legislação ambiental, de que seria uma das obrigatoriedades da obtenção da licença, em função de ser uma atividade causadora de impacto ambiental, ela por si só também já seria objeto de licenciamento. Mas se a gente tiver um zoneamento ecológico-econômico já para a área, definindo esses locais em conjunto com a Marinha, obviamente, e com todos os entes envolvidos, eu acho que isso aí pode ser até substituir o licenciamento. Mas só fazendo, não um histórico, mas uma cronologia em relação ao aspecto da dragagem na Baía de Guanabara, no final da década de 90, foi quando realmente o INPH, o Instituto Nacional de Pesquisas Aviárias, desenvolveu os primeiros estudos de pontos de lançamento, foram os 3 pontos, A, B e C, e esses pontos ficaram pré-determinados para os lançamentos. Mas, em função da situação econômica, realmente essa atividade era bastante reduzida e pontual em alguns estaleiros, em algumas áreas que necessitavam, e
Só foi realmente efetivado um volume mais significativo foi com a primeira dragagem da Companhia Docas, já no meados dos anos 2000, que teve apresentação de estudo de impacto ambiental e foi para uma dragagem de um volume de 1.800.000 metros cúbicos, se não me engano. Primeiro 1.800.000, que foi para Niterói e Rio de Janeiro, foi apresentado estudo de impacto, estudo de impacto ambiental, sim, foi discutido em audiência pública também, se não me engano, no ano de 2003 ou 2004. E, posteriormente, houve sim também, porque estão todos assim com razão, teve a apresentação do estudo de impacto ambiental e teve a apresentação também, posteriormente, do relatório ambiental simplificado, com obra posterior para a dragagem de 4 milhões, mas com base em todo o estudo de impacto ambiental que já tinha sido analisado. Por quê? Porque em 2007 saiu uma nova legislação, a Lei 5.000, que fez uma errata na Lei 1.356 em relação ao estudo de impacto ambiental, que possibilitava a utilização do instrumento do relatório ambiental simplificado para dragagem de determinado tipo de áreas, determinadas características. E foi em cima desse instrumento que a Procuradoria do INEA, à época, concordou que, baseado no estudo de impacto ambiental anteriormente feito, poderia ser feito, então, o licenciamento com o relatório ambiental simplificado para disposição específica do ponto C. Posteriormente, veio a dragagem da obra do Canal do Fundão, uma que foi citada ali também, que tinha como destino final também o ponto C, em função de todos os estudos que já tinham sido feitos, e foi licenciado também através de um relatório ambiental simplificado, com volume aproximado de 2 milhões de metros cúbicos, se não me engano. Bom, já no ano de 2011, quando começaram as primeiras denúncias por parte das associações, tivemos reuniões com o pessoal do Parque Natural também das Cagarras, Monumento Natural das Cagarras, desculpe, começou-se a discutir um provável afastamento desse ponto C em função de impactos que poderiam estar sendo causados no monumento natural. Houve, então, um estudo feito pelo INPH que determinou, então, a utilização do ponto D, inicialmente. Aí foi feita a disposição no ponto D, mas aí, em função da ação que tínhamos sido movida, não sei se houve, eu falei um pouco antes da ação, porque acho que a ação entrou depois, já no ponto F, não foi, doutor Alexandre? Desculpa. A ação só veio, então, depois do ponto F. Aí nós paralisamos a atividade, obviamente, por decisão judicial. Essa decisão judicial chegou a ser revogada, porque a PGE entrou com pedido, foi derrubado, mas o INEA, de qualquer forma, não retomou as atividades, a autorização das atividades de dragagem. Isso só foi feito posteriormente, após, até por recomendação do Ministério Público, a apresentação da avaliação ambiental integrada, análise por parte dos técnicos do INEA, e aí sim retomou-se, então, a disposição no ponto F, que agora está sendo utilizado ainda, mas de uma forma menor ainda, porque a Docas parou, está com a ideia de retomar, e as outras atividades também, em função dessa retração agora no mercado, houve uma certa redução. Alguns especialistas que estiveram aqui conosco nas audiências que a gente realizou anteriormente destacaram a questão de que a gente tem uma carga de metais pesados depositados no fundo da Bahia muito acima do que é considerado seguro, né, para a saúde. E a gente tem visto que o INEA tem autorizado que as dragagens se deem com despejo, né? Quando, por exemplo, esses especialistas aqui destacaram que o modelo ideal poderia ser o de encapsulamento, mas a gente sabe que tem outras possibilidades intermediárias, mas o INEA tem autorizado o despejo. Eu gostaria de saber por quê, se ele é o que tem o maior impacto. Muito boa pergunta, deputado. Às vezes me surpreende, tá? Com as perguntas muito boas. Senhor deputado, o lixo, a gente sabe que hoje a gente tem um controle maior sobre o despejo de metais pesados, mas durante algumas décadas isso houve menos controle. E um dos elementos que nos preocupa na questão das dragagens é que boa parte desses metais pesados que foram despejados na Bahia no período onde esse controle era menor estão depositados. E quando a gente draga, né, a gente tem essa possibilidade de remover todo o material dragado. Só para ver se eu entendi. Então, mesmo nessas licenças onde há despejo, uma parcela do que é considerado, né, de risco, que está no nível 2, é capsulada? É assim que funciona? A gente segue a legislação da CONAMA 454. Eu participei ativamente disso, junto com o pessoal de São Paulo, o professor Bevilacqua e o pessoal do Rio Grande do Sul. O que a gente fez? Os materiais, nós temos uma legislação que ela, por nós não dispormos de recursos, a gente copiou a legislação do EPA,
da norma canadense, do professor, que foi meu professor aqui no Rio, no tempo da FEMA, o McDonald. Então, nada acima do nível 2 é lançado. A gente faz justamente o trabalho, foi feito no Canal do Fundão, na Petrobras. A gente cria umas áreas para o despejo confinado. Quando ultrapassa, a gente delimita a área, faz novos estudos. Deputado, eu tenho uma atividade protocolar, eu queria pedir permissão a Vossa Excelência para me retirar, expressar a todos aqui a satisfação que eu tive, juntamente com 2 oficiais, em participar dessa nossa audiência pública e colocar, em nome do comandante da Marinha, comandante de esquadra Léo Ferreira, a Marinha à disposição para qualquer tipo de diálogo, de conversa. E relembro que o lema da minha diretoria é mares e rios seguros e limpos. Almirante, com relação à questão do lixo proveniente dos navios e tudo mais, eu quero dizer o seguinte, que a Marinha está corretíssima nessa posição. Ela fiscaliza, a gente vê a fiscalização, nós nunca dissemos aqui, nem apresentamos nada com relação que o lixo é proveniente de navios particulares, comerciais. Não, se acontece acidente, isso é dirimido, é resolvido, o INEA vai lá, o IBAMA resolve, a Marinha está presente e é fiscalizado. Não foi esses os motivos das nossas denúncias. E também quero deixar muito claro que a gente sempre procurou o diálogo, o consenso, procuramos o INEA, procuramos o IBAMA, nós buscamos aí o entendimento com todos os órgãos. Tudo bem que no início talvez tenha havido uma relutância em escutar os pescadores, nós não fizemos a denúncia baseada nos carreamentos de lixo através das marés, porque isso é também uma pequena parte do que sai, a maior parte do que é jogado na Baía de Guanabara fica no fundo depositado, talvez 70%, uma outra parte carreado pelas marés. E nós que trabalhamos na atividade subaquática, nós observamos isso no fundo, acompanhamos. Nós não fizemos as denúncias baseado na sujeira das redes no interior da ilha do Pai, Mãe e Filha. Em outra condição de mar, eles colocam por fora das ilhas. E o lixo estava vindo, principalmente nas redes que vocês viram, por fora das ilhas. Como o doutor Anselmo falou que o nosso vídeo é um vídeo antigo, vocês podem ver que realmente eu coloquei ali um histórico, tanto na parte atual, mas com base no que estava acontecendo e o que aconteceu, porque isso causou um efeito ao longo do tempo colateral que até hoje continua trazendo lixo naquelas redes, aquele material que foi jogado no ponto C e D. Os oceanos, eles têm uma dinâmica, existe uma constância. O que a gente sempre buscou é mostrar que dentro dessa dinâmica existem as modificações que têm que ser regulamentadas e entendidas pelo poder público, e só pode ser entendidas com a parceria com quem trabalha no meio. A parceria, a participação da entidade, a participação com os pescadores, a busca pelo diálogo. Estou vendo alguns colegas do interior da Bahia, que eu estou sentindo a falta também do pessoal da OMAR. Eu agradeço aí a sua paciência, Almirante Lima e sua equipe, tá? E, com certeza, nós vamos fazer a visita lá na capitania mais uma vez, tá? Muito obrigado. Por favor, doutor José Alexandre Maximino Mota. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui novamente, deputado Flávio Serafini. Cumprimento os demais na vossa pessoa. A questão do Bota Fora F e das dragagens também foi objeto de atuação do GAEMA, do Ministério Público Estadual. Então, por uma feliz coincidência, hoje a gente trata não só dos impactos no interior, como também no Bota Fora, e o GAEMA está tendo a oportunidade de trabalhar nessas duas frentes. Começando pelas dragagens, especificamente, a gente começou a fazer algumas observações em relação às etapas da avaliação ambiental integrada, que essa avaliação ambiental integrada foi feito um termo de referência para ela, e o dissenso, digamos assim, a discordância da MP surgiu a partir do momento em que os técnicos do GAT diziam que a caracterização completa do ponto de Bota Fora F, apesar da questão da isóbata 50, que era o ponto de partida sugerido pelos pescadores, ela não estaria completa quanto ao seu diagnóstico, em todas as vertentes, do ponto de vista biótico, químico, e além também da questão do prognóstico e das medidas mitigadoras. Então, o Ministério Público entendeu, pelo seu corpo técnico, que antes de se autorizar o descarte no ponto de Bota Fora F, essas três etapas, diagnóstico, prognóstico e medidas mitigadoras, deveriam estar completas. Então, você não poderia autorizar o descarte
e, ao mesmo tempo, ir desenvolvendo os estudos. Foi feita, esse aperfeiçoamento ou essa calibração dos estudos, e a vantagem dessa ação civil pública foi que os pescadores, aí o Otto foi uma presença constante lá no GAEMA, assim como o Comitê da Baía de Guanabara também teve uma participação muito importante, o Alexandre Braga, especialmente, secretário executivo. A participação do Ministério Público, então, foi basicamente sobre essa avaliação ambiental integrada, o conteúdo dela e a sua adequação ao termo de referência, à legislação. E nós tivemos a oportunidade também, com o apoio do Grupamento Aéreo Marítimo, de fiscalizar ou de ter uma visão do processo como um todo, desde sua origem até o transporte, até o descarte. Então, nós efetuamos um sobrevoo na época, num final de semana, vimos o rebocador puxando o batelão, o Otto sobre o mar passava as coordenadas, e nós voltamos ao INEA, e, inclusive, isso gerou um aprimoramento do monitoramento, porque até então só a companhia realizava, e o INEA passou também lá pelo Autotrack a monitorar no setor. Essa parceria foi muito importante, porque hoje o rastreamento, né, é uma das condicionantes de até parabenizar o Otto também, que a gente conseguiu, né, com essas ponderações, hoje em dia, uma condicionante que está em todas as licenças, qualquer licença de dragagem, é o rastreamento. Exatamente qual vai ser um instrumento que vai delimitar as áreas de fundeio. O zoneamento econômico-ecológico, talvez esse seja o melhor instrumento, do ponto de vista ambiental, para definir. O vice-almirante Lima Silva colocou bem a questão da calibração, da harmonização dos interesses, e a gente torce e espera que, fruto dessa intervenção até mesmo do Legislativo, esse diálogo se aperfeiçoe e, é claro, do ponto de vista econômico, a preocupação em se estabelecer uma definição precisa de quais as áreas de fundeio que seriam compatíveis e em que medida seriam compatíveis, chegando também à definição das medidas mitigadoras, que eu acho que é onde tem uma interface muito forte com os impactos socioambientais em relação aos pescadores. Pelo Ministério Público, a gente acredita que o viés ambiental ele tem que ser mais reforçado, apesar de toda a preocupação aqui colocada e razoável quanto ao desenvolvimento econômico. A gente acredita que, ao menos, um monitoramento ou uma gestão participativa democrática dos pescadores nesse processo da definição das compensatórias, ela precisa ser desenvolvida. Vou passar. Só para fechar, alguns pontos importantes sobre a questão dos impactos ambientais, né, socioambientais, que foram levantados pela equipe do GAT ao analisar o estudo. É um ponto muito importante. Existe, sim, um impacto sobre as comunidades pesqueiras. Por quê? Porque quando eu estou fazendo estabelecendo uma área de bota fora, automaticamente eu estou fazendo uma área de exclusão. E essa área de exclusão reduz a área pesqueira, né? Tanto no local, quanto no momento de passagem, quanto nas áreas portuárias. Nosso setor biótico identificou que você tem um impacto, né, do aumento da movimentação dos navios, né, e o afugentamento de fauna. Levantamos um estudo que já existia da FIPERJ, que é a área que faz o levantamento pesqueiro, e identificou-se que o ponto F era um ponto que não tinha sido incorporado a essa análise, que era um ponto onde você tinha um potencial, você tinha efetivamente uma grande retirada de peixe e existia também um potencial de maior exploração daquela área. Então, né, isso deveria ter sido incorporado na análise. Eu represento a Confapesca, a Confederação das Federações de Associações de Pescadores Artesanais do Rio de Janeiro, e sou vice-presidente da Federação de Associações do Estado do Rio de Janeiro. Olha, o convite do Otto para que nós estivéssemos presentes, eu estava até viajando e fiz questão disso, que o Otto é uma pessoa que já trabalha conosco há muitos anos. Como o senhor disse, metais pesados estão lá, 200 anos de história da Baía de Guanabara, já estão sedimentados e tal, em função de maré, de balneabilidade. E a gente sabe perfeitamente que cada vez que a draga, seria bom a gente gravar, levar uns filmes para vocês entenderem, porque é um crime continuado. Dizer que o lixo sai pelas laterais em maré e vai parar nas praias, a gente tenta entender. Que houve uma audiência pública em Itaipu, e nossa organização esteve lá, e o INEA estava lá.
Então, a maior preocupação do INEA era criar uma reserva extrativista. E nós perguntamos a ele, mas reserva extrativista para quê? Para lixo? Lixo. Pode mergulhar, pode nadar. Aí depois a gente vê tudo isso aparecer na imprensa, acho que o Brasil inteiro sabe disso, que a Baía de Guanabara é um lixo. Nós estamos falando aqui, e é muito vergonhoso a gente dizer isso, o companheiro da OMAR, que foi convidado várias vezes, eu estou ontem e a moça aqui falando, ele é nosso filiado também. Ele está prestando atenção nisso tudo, e é bom eu dizer a todos que ele é um defensor dos direitos humanos, porque a família dele é ameaçada de morte. E já houve várias mortes e sumiço de chefe de família em função de uma série de questões, e entre elas as dragagens também. E nós vamos continuar estudando, e agora a gente fez uma parceria com a UF, com a UFRJ, com a ANAB, professor Raimundo Damasceno. Se vocês forem em Itaipu agora, né, o INEA está apoiando uma reserva, você me perdoe, miserável, porque vai trazer desgraça para a família. Dentro da Baía de Guanabara, a Petrobras está com vergonha, gente. Nós estamos lá na mesa de diálogo conversando, mas pelo menos ele reconhece a impactação gerada pela atividade deles. Basta passar pela Ponte Rio-Niterói, é uma cidade à noite, está tudo aceso, você vê um monte de offshore, de barco petroleiro, de aba 4, plataforma de petróleo, é uma desgraça. É só para o pescador? Acho que não. Vai parar na minha, na sua, na porta e na mesa da família do carioca. Porque o peixe que sai dali de dentro, eu acho que ele come aquilo. E o pescador não vai deixar de pescar. Se ele pescava um peixe saudável, hoje ele pesca o peixe do mar de lixo. E ele tem que vender. Ele precisa pagar as contas dele, ele precisa criar o filho dele e ele vai vender esse peixe. Se esse peixe está contaminado ou não está contaminado, problema. Boa tarde a todos. Quero saudar a iniciativa do deputado da Comissão Especial. Existe uma concepção no governo do Estado da Baía de Guanabara como uma área degradada, como fosse uma área de sacrifício. Eu trouxe uma documentação aqui, deputado, porque esse estudo de impacto ambiental que aconteceu em 2004, juntamente com o professor Elmo Amador, né, nós fomos à audiência pública e depois fizemos uma série de contestações à fragilidade desse estudo de impacto ambiental, inclusive sobre a questão do bota fora. Naquele momento já existia um parecer do IBAMA que dizia exatamente que esses impactos que os pescadores sentiram na pele e no bolso já iriam acontecer. Uma fragilidade completa desse estudo de impacto ambiental. Como parte desse equívoco, eu identifico um problema que até hoje nós não temos um plano diretor de controle do assoreamento da Baía de Guanabara. Essa dragagem, por exemplo, de 2004, que nós contestamos, aquele estudo de impacto ambiental era um lixo, literalmente, só ali foram gastos 10 milhões de reais. O que nós estamos tratando é que o modelo de desenvolvimento que está levando à extinção da biodiversidade, à morte da Baía de Guanabara, a extinção da pesca artesanal. Então, não existe essa harmonia. E a gente caminha para um plano diretor de controle do assoreamento da Baía de Guanabara, que passa por essas questões relativas à dragagem, mas principalmente pelo reflorestamento do entorno da Baía de Guanabara. Breno. Bom dia a todos. Parabenizo o deputado pela iniciativa de trazer esse tema tão importante para essa discussão pública. Eu tive a oportunidade de gerenciar a Paguapimirim por 10 anos, recentemente, e convivi ali diariamente com essa trágica situação da degradação ambiental crescente e da degradação social dos pescadores que lá trabalham e que a gente tinha convívio direto no Conselho Gestor da Paguapimirim, muitos dos quais foram citados aqui, o meu amigo Alexandre Anderson, que a gente acompanhava e acompanha ainda toda a sua luta até para manter sua própria vida. Ainda continua ameaçado. A Bahia é um ecossistema doente, mas não é um ecossistema morto. Ainda tem muita vida na Baía de Guanabara. Particularmente, os manguezais situados no fundo da Bahia são um berçário natural que oferece vida em abundância e em qualidade para aquele ambiente. Então, taxar a Baía de Guanabara como um caso perdido faz parte de uma estratégia mórbida e perversa para seguir na privatização daquele ambiente em detrimento do seu valor difuso, coletivo, público.
Por outro lado, como bem falou o Sérgio Ricardo, a extinção da prática da pesca artesanal é um sinal evidente, é um sinal claro de degradação ambiental. Nesse sentido, eu entendo que essa classe, os pescadores artesanais, não são um mero ator social nesse caso. Eles têm que ser os protagonistas para a recuperação desse ambiente. O protagonismo não está no Estado, não está nas empresas, com todo respeito, não está em órgãos poderosos como o próprio Ministério Público. O protagonismo há de estar em quem vive diariamente ali. Os pescadores artesanais. Vamos ouvir com atenção esse grupo, vamos acompanhar com atenção a sua prática, porque a solução me parece que passa pela tomada do protagonismo por esses pescadores. Sobre a dimensão desse projeto de expansão, né, das novas áreas de fundeio, etc., que eu não sei se eu cheguei a pegar aqui exatamente. Atualmente são 13, o objetivo é chegar a 15. A gente está, de fato, agora estudando essas demandas, as características dos navios que estão demandando a Baía de Guanabara, que poderão demandar a Baía de Guanabara, em função do transporte marítimo, do crescimento das dimensões das embarcações e do calado. Então, em função disso, a gente vem revendo esses estudos e dando um pouco mais de técnica, menos o caráter comercial, mas um caráter mais técnico em relação à necessidade da criação desses fundeiros adicionais. Otto Sobral. Bom, mais uma vez aí, obrigado aí pela atenção, pela oportunidade da palavra. Quero dizer que Docas, como qualquer outra empresa, pode ter os pescadores como parceiro nas decisões antes das agressões propriamente ditas, a busca de soluções, que é o que temos buscado. E, nisto, eu quero parabenizar, mais uma vez, o doutor Alexandre, o Ministério Público, pelas palavras, e o doutor João Ricardo, que fez uma excelente exposição, muito clara. Não preciso tirar uma palavra do que ele apresentou aqui, e, dentro das palavras dele, está apresentada a nossa proposta, está apresentada a nossa busca pela parceria. Nós buscamos esse entendimento, queremos buscar ainda esse entendimento com o INEA, e nós nunca nos omitimos a isso. Só que, como o colega aqui, o André, falou com muita propriedade com relação aos impactos causados, e voltando, inclusive, ao que o doutor Ricardo falou, com relação à parceria, tanto nos estudos como nos monitoramentos. Está nos relatórios que nós apresentamos ao OMP e encaminhamos a Interdragas, justamente para dirimir e evitar problemas futuros, porque quem conhece a área adjacente à Baía de Guanabara somos nós que trabalhamos nela. Inclusive, quando a gente falar de Baía de Guanabara, a gente tem que deixar muito claro que é Baía de Guanabara e áreas adjacentes, as áreas pesqueiras adjacentes. Por quê? Muitas das vezes que a gente senta à mesa, muitas vezes nós, convidados pelo nobre doutor Alexandre aqui presente, para poder dar suporte técnico e ver esse trabalho, o trabalho que o GAEMA fez foi um trabalho de excelência, eu só posso dar parabéns, em todos os sentidos. E dentro disso, dessa questão técnica, doutor Anselmo, veja bem, como eu disse, dentro do respeito, da qualificação, do respeito à qualificação de cada um dos presentes, tanto do pessoal do IBAMA, do INEA, nós, pescadores, também precisamos desses olhos, desse respeito. E, quando a gente fez a denúncia, nós apresentamos as denúncias por escrito na época, buscando antes, de algum jeito, até a proximidade com as empresas, que nós tivemos em várias empresas também no Porto. E sabemos que os empresários querem trabalhar com legalidade, não querem agredir o meio ambiente. Eu não creio que esse seja o objetivo de Docas, não creio que esse seja o objetivo da Libra, da Multiterminais e das diversas outras empresas, tanto do Estaleiro Mauá e todas elas. Não posso acreditar nisso. Tanto que empresários buscaram um entendimento também, diretamente conosco, na colônia, na FAPESC. Agora, a questão do que foi apresentado naquele filme, que a gente buscou o passado para o presente com os efeitos colaterais, a diminuição do número de pescadores na colônia de pescadores é 7,
de 2.000, mais de 2.000 para menos de 300 profissionais cadastrados atualmente, é uma das provas desses impactos. E quando o colega aqui falou da morte da Bahia, eu tenho certeza que ele falou da morte da atividade comercial dentro da pesca artesanal. Propriamente que a Bahia tem a recuperação, a área adjacente tem a recuperação, e temos que trabalhar de forma parceira e diferentemente, tanto com docas, com as empresas do Porto, com o Ministério Público, que fez um trabalho, como eu disse, primoroso. E, dentro disso, nós estamos abertos ao diálogo com qualquer outra entidade, com qualquer outra empresa, com qualquer outro cidadão. O meio ambiente, ele vai servir para a minha qualidade de vida, como para a qualidade de vida dos meus filhos, das futuras gerações nossas. E é isso que a gente está vendo aqui ser impactado. Essa participação dos pescadores, ela foi muito produtiva, como foi dito aqui pelo INEA. Ela foi produtiva, que gerou mudanças. E eu acho que ainda pode gerar mais mudanças. Porque se gerou mudanças dentro do corpo logístico, da como são feitas essas dragagens, eu acho que ainda podem nos ouvir mais um pouquinho, porque existem também soluções. A gente não quer impedir o navio de entrar, pelo contrário. Se existe uma atividade comercial e o Brasil precisa crescer, nós temos essa consciência que tem que haver navegabilidade. Porque o porto é assoreado para embarcações de mais de 300 metros de comprimento, tem que esperar a maré, condição de mar. Se o mar balança, o navio não pode entrar à barra, porque está sem calado, não tem calado. Nós podemos ser parceiro em várias soluções. A gente não quer ser visto como problema. Nós apresentamos problemas porque nos levaram os problemas. Como o colega está dizendo, nós não somos o problema, nós podemos ser a solução, mas essa solução tem que passar por parcerias efetivas. Obrigado, Otto. Passar a palavra agora para o capitão de fragata Paulo Matos, representante da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que nos foi feito. A Marinha está sempre à disposição para estabelecer parcerias, discutir necessidades, né, em prol do melhor uso da Baía de Guanabara e de todas as águas jurisdicionais brasileiras, né. Só respondendo ao que tinha sido perguntado pelo deputado, né, a primeira coisa, se é feita análise do impacto ambiental quando do estudo da área de fundeio, a definição da área de fundeio é feita a 4 mãos, né, pela Autoridade Portuária e Marítima, né. Então, é um estudo que é feito, que é ratificado pela Autoridade Marítima, que leva em consideração diversos impactos. Há um estudo, sim, do impacto que vai haver no tráfego marítimo, na utilização efetivamente da água, e também há um estudo ambiental. Ele não é exatamente profundo, mas é feito, sim, um estudo ambiental também, para a ratificação do que é proposto pela Autoridade Portuária. Em relação ao gerenciamento da água de lastro, o problema realmente não é a proibição, e sim o gerenciamento, né, da água de lastro, mas é muito complicado fazer essa inspeção, não é simples. A Marinha não tem meios para ir atrás de cada um dos navios que entram e efetivamente fazer inspeção. Então, nós fazemos... A gente tenta otimizar essa inspeção, fazendo inspeções navais, vistorias, né? Diuturnamente, as lanchas da Capitania dos Portos estão aí no canal de navegação, estão verificando os navios que estão entrando e saindo, para poder verificar isso. Contamos com a ajuda do pessoal das nossas parcerias, o INEA, IBAMA. Nós estamos tentando conscientizar, fazemos as inspeções navais. Eu acho que a situação hoje já é um pouco melhor do que já foi, a consciência hoje já é um pouco melhor do que já foi, tem melhorado paulatinamente a consciência do navegante. Continuamos se conscientizando, fazendo inspeção naval para que a gente consiga, no futuro próximo, melhorar essa situação, né, da água de lastro. Não só da água de lastro, mas com a poluição proveniente de navios, né. Eu acho que esse fórum aqui é muito importante por isso, porque permite que as pessoas troquem experiências e cheguem a um denominador comum, né. Obrigado, Paulo. Senhores Maurício Couto e Anselmo Frederico. Sobre as embarcações abandonadas na Bahia. Cascos são sobrados ali do canal de São Lourenço. Também é uma atividade que começou a ser feita e, infelizmente, ela parou por falta de recursos.
Agora nós estamos junto com a Marinha tentando retomar esse trabalho. Então, pelo menos no canal ali de São Lourenço, vai ser retomado esse trabalho. Isso é competência de qual órgão? Não tenho a competência assim, definida, porque alguns cascos daqueles ainda têm proprietários, então tem que ter uma ação por parte da Marinha, né? Complementando a palavra do Maurício, a gente tentou tirar, né, a gente não tem essa competência e o proprietário, uma das embarcações que a gente ia tirar, o proprietário entrou na justiça, né? Porque aí pô, parou um pouco, a gente já não tinha recurso, a justiça ainda parou, quer dizer. Mas agora a gente está tentando retomar. Eu queria abraçar o André, eu acho que o André, porra, é 10. A gente também é da causa ambiental, a gente está junto com vocês. O que acontece? O lixo não é nossa atribuição, mas o que a gente... depois da gente brigar muito internamente, o doutor Zé Alexandre sabe das nossas brigas técnicas. Você tinha um conhecimento do navio chinês jogando, o comandante aqui, ele falou, nós soubemos de manhã, em 10 minutos a gente acionou, quer dizer, a Capitania dos Portos, o INES, quando a gente sabe, a gente consegue. Eu desconhecia o navio chinês, a gente não tem esse conhecimento. A gente tem uma frequência de monitoramento que não é... Nossa frequência de monitoramento, em alguns períodos, é até semanal, não é anual. A gente está na Baía de Guanabara dentro, o Otto sabe disso. Queria agradecer ao Otto também as dicas dele, as brigas até com ele, porque depois das brigas com ele, uma das condicionantes de definição de pontos de lançamento, né, é a parte ecofísica. A gente agora, na condicionante, coloca a batimetria, que já existia, mas agora tem a sísmica rasa, tem a varredura lateral, já foi feito isso lá no ponto F, a gente fez uma cobertura geral, até o professor Gilberto nos auxiliou, está lá junto agora com o NPH, que é nosso parceiro de vida. Obrigado, senhor Anselmo, obrigado pela participação do Enéia. Agora... Deputado, pedir só, em função até do que ele colocou, e o Otto coloca, a questão da parceria, eu queria fazer uma denúncia, né, a respeito das dragagens mesmo. É bom que isso se torne público. Quando o promotor de justiça, José Max, conversou com o Otto, nem foi comigo, pediu a ele que nós fizéssemos um monitoramento, né, dos batelões e das barcaças, eu peguei apenas como um exemplo, só, como a altura que a barca fica, independente, não estou dizendo que seja esta barca, a gente tem que ter esse cuidado, não estou dizendo que seja esta, mas se você vê os batelões, a altura que ele fica quando está carregado, e a gente passou a perceber isso através do monitoramento do nosso povo de São Gonçalo, a gente passou a monitorar, hora a hora, tudo que estava acontecendo. Os caras começaram a tentar entender, falaram, vamos seguir os batelões para tentar entender o que está acontecendo. Eles saíam mais ou menos nessa altura que vocês estão vendo. Quando chegavam na boca da Baía de Guanabara, eles estavam quase na metade da altura disso que está aqui. Pode? Essa metodologia empregada aí de dragagem, é uma metodologia emergencial, isso foi utilizado no canal do Fundão, que essa dragagem já acabou, se eu não me engano, há 3 anos. Tá? E depois da intervenção do Otto, né, brigando lá com a gente botou o rastreamento justamente por causa disso e passamos a limitar, o Maurício sabe disso, a limitar o volume, a opinião de vocês é super importante para a gente de área técnica, porque a gente consegue, o André tem razão, quer dizer, se for uma metodologia utilizada antes, as metodologias atuais, isso aqui foi uma questão emergencial, que eu também no canal do Fundão não poderia ficar daquilo que estava morto ali, a região morta. Eu estou junto com o Breno, a gente sabe disso. Por favor, doutor Alexandre. Bom, deputado, não vou tomar mais o tempo dos presentes, eu acho que, como o senhor colocou no avançado horário, eu vou, talvez em 5 minutos aqui, resumir. Inicialmente, agradecer o convite, mais uma vez, parabenizar pela atuação e pela iniciativa. O nível das perguntas é excelente, o técnico do GAT estava comentando aqui, mostra como a equipe do senhor tem se inteirado desse assunto e procurado suprir algumas lacunas. Só encerrar, além desse agradecimento, parabenizar os pescadores aqui, o Otto, o Sérgio Ricardo, o André. Quando vocês parabenizam o MP, saibam que a discussão surgiu a partir de vocês, principalmente no Comitê de Bacia. Eu lembro o Sérgio Ricardo com as intervenções, Otto, diversas vezes com os estudos lá levando, inclusive com a sua prática pessoal. Então, um mérito exclusivamente de vocês. A gente só direcionou a demanda para o Judiciário.
até porque, como o senhor André colocou aqui, essa questão do monitoramento realmente... A gente teve a oportunidade no sobrevoo de ver que o batelão lá, a balsa, estava pela metade e logo na saída da Bahia, e foi uma preocupação nossa, se isso tinha ficado pelo caminho, porque quando a gente chegou com o helicóptero, a gente quis, de certa forma, fazer um elemento surpresa, a gente pegou ele pelo meio do caminho. E a água estava ali na metade, então mostra que o monitoramento com a gestão participativa, o senhor te falar, não, saiu lá de dentro da Baía cheia, e a gente realmente viu pela metade. E gerou um aprimoramento no monitoramento. Então, só mostra como essa integração com a participação dos pescadores é fundamental. E, mais uma vez, parabenizá-lo e colocar o Ministério Público à disposição. Obrigado. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e considero encerrada aqui a nossa audiência pública.